Amém, irmãos, a graça e paz do Senhor. Assim como também nos vídeos anteriores, eu saldo os irmãos. Peço que nesse momento o Espírito Santo, em nome de Jesus, repouse sobre a vida de cada um que está sendo edificado por meio deste vídeo. Amém, meus queridos? Eu estou me sentindo muito feliz, imensamente feliz, porque o nosso primeiro vídeo do canal pôde edificar algumas pessoas. Eu obtive algumas respostas, de pessoas, e glória a Deus, que o Senhor seja louvado por conta disso. Fico muito feliz que vocês possam estar sendo edificados cada vez mais por meio destes vídeos. Amém, meus queridos? E como sempre, assim, irmãos, para a gente iniciar, peço que os irmãos fechem seus olhos e vamos orar. Pai, Senhor e querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um estudo, por mais uma vez, Pai, poder pregar o Teu Evangelho, por mais uma vez, Pai, poder falar sobre a Tua Palavra, poder propagar este Evangelho, Pai, a todas as nações, assim como ordenança do nosso Senhor Jesus. E que o Senhor, Pai, leve este vídeo até aqueles que necessitam da Tua Palavra, que estão de coração aberto, Senhor, para receber a Tua Palavra, para receber a Tua bênção. Que o Espírito Santo, a partir de agora, comece a consolar, comece a acender o fogo no coração, Pai, destes irmãos que estão ouvindo essa ministração. Em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos estejam de ouvidos abertos, Pai, e que o Senhor encaminhe esse vídeo, Pai, para aqueles que necessitam da Tua Palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo para que o Senhor use-me, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Que não eu, mas sim o Espírito Santo convença do pecado e derrame perseverança sobre a vida de cada um desses irmãos. Derrame a sede, pois virá, Pai, um grande avivamento sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e consagramos este vídeo ao Senhor, Pai. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre perseverança. E o título dessa ministração, no caso, é Persevere em todo tempo. E para nós iniciarmos este vídeo, eu peço que os irmãos peguem suas Bíblias e a abram no livro de Mateus, capítulo 24, verso 13. Mateus, capítulo 24, verso 13. E a palavra do Senhor vai nos dizer: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Para nós entendermos sobre o que é perseverança. O que é perseverança? Perseverança nada mais é do que não desistir, ou seja, a sua persistência. Mas para que nós deixemos de perseverar, tem que haver desistência. Mas aí eu te pergunto, por que nos dias de hoje as pessoas desistem tão facilmente e não perseveram? E eu separei alguns pontos e vou expor para você. Primeiro ponto que eu separei é o desejo de voltar a realizar as vontades da carne. Todas as pessoas pensam que no mundo somos mais felizes do que na igreja, do que com Cristo, do que servindo a Deus. Porque, segundo algumas pessoas que não são convertidas, o crente ele não pode fazer nada. Ele não pode sair para uma pizza, ele não pode ir numa churrascaria. Mas nós sabemos que podemos todas as coisas desde que não estejamos em pecado, desde que não cometamos pecado. Podemos tudo aquilo que tem na palavra de Deus. E a palavra de Deus não nos impede de ser feliz, não nos impede de ter uma abundância, de ter uma fartura, de poder sair, ir numa pizzaria com a sua família, de ir numa churrascaria. Nós podemos fazer todas essas coisas. O que não podemos é pecar. E o desejo de voltar a realizar as vontades da carne é o que faz a maioria das pessoas desistirem. Ela pensa, nossa, eu vou voltar a fazer aquilo, porque eu não estou bem, eu só estou feliz se for fazendo aquilo, se for cometendo aquele pecado. Então eu vou voltar. E abre mão de tudo. Segundo, a falta de comunhão com o Senhor, ou seja, orar, meditar, jejuar,
para se aproximar de Deus. A pessoa deixa de orar um dia e fala: hoje eu estou cansado, vou dormir, amanhã de manhã eu oro. E dorme, não ora, não lê a Bíblia, deixa tudo para outro dia. Quando acorda fala: não, primeiro eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, depois eu oro, depois eu leio a palavra. Aí chega de tarde: não, mas eu já estou até agora, eu vou deixar para a noite. Aí chega a noite: mas já estou até agora, então eu não vou orar mais, não vou ler mais a palavra. Ou então ler tudo rápido ali, mas não adianta ler a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, a pastora: não adianta. Você tem que ler e você tem que meditar. Você tem que se colocar naquele versículo. Você tem que estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor falando com você. Então a falta de comunhão com Deus é o que faz muitas pessoas também deixarem de perseverar. Terceiro ponto: a multiplicação das iniquidades. E em Mateus 24, ainda no capítulo 24, só que no versículo 12, a palavra de Deus vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o avanço da tecnologia, as novas modinhas que a nova juventude vem trazendo para a nossa geração. A iniquidade se multiplica, e com tudo isso a profecia de Jesus vai se cumprindo. O amor de muitos vai se esfriando, porque a pessoa ela prefere ficar conectada no Facebook do que pegar a Bíblia e meditar, do que ir orar, do que entregar um jejum para o Senhor. Então, por conta da multiplicação das iniquidades, o amor de muitos também vem se esfriando. E se o amor se esfria, a pessoa deixa de perseverar. Quarto ponto: as armadilhas de Satanás. Então, nós vamos abrir a Bíblia no capítulo de Marcos, no próximo livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 15. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, Satanás ele coloca empecilhos para tirar aquilo que foi pregado no nosso coração. Você vai para o culto, você ouve uma palavra, você fica cheio de Deus. Mas quando você está voltando para casa, você encontra os seus amigos na rua, bebendo cerveja, você encontra várias coisas e você já pensa: nossa, eu poderia estar ali até agora. E começa aí você já sai da palavra, já sai do seu coração. Porque você vai abrir a sua mente para pensar as coisas mundanas. O quinto ponto é: não suportam as perseguições ou as tribulações. Ainda no livro de Marcos, no capítulo 4, e a partir do versículo 16 ao 17, vai dizer: mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, não suporta as perseguições, qualquer coisa que é falado contra eles, porque sabemos, estamos no Evangelho e sempre vamos ter perseguições, sempre vamos ter tribulações, e por isso devemos estar em comunhão, perseverando com o Senhor, porque sempre vamos ser perseguidos, vai existir tribulações para tentar nos derrubar. Então é aí que nós devemos permanecer firmes, perseverar, para que essas perseguições, para que essas tribulações não nos façam cair. E é aí que entra a comunhão com Deus. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais vontade você tem de perseverar. E assim suportamos as perseguições e as tribulações. Outra pergunta que eu deixo para os irmãos meditarem: por que a perseverança é tão importante na vida do cristão? Eu vou citar vários exemplos do porquê a perseverança é tão importante e do porquê devemos perseverar. Primeiro, ainda no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 29, nós devemos perseverar porque a perseverança nos leva à cura. Lembrando que a perseverança ela abre porta para tudo. A perseverança é a porta de entrada para tudo. Primeiro, a perseverança nos leva à cura. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 29, a mulher do fluxo de sangue, vamos ler. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, ou seja, ela deu tudo que tinha, e nada lhe foi aproveitado isso.
antes ela indo a pior, ou seja, ela gastou tudo que tinha e o caso dela foi a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Aleluia. Porque a perseverança não nos leva à cura. Tem coisa que não é médico que vai curar, não é o advogado que vai ganhar, não é a polícia que vai resolver, não é a justiça, mas é Deus. Só quem tem a cura é o Senhor. E esse é o exemplo que a mulher de fluxo de sangue nos deixa. Ela perseverou em meio a toda aquela multidão. 12 anos, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, mas ela perseverou. Se eu somente tocar a sua vestimenta, eu serei curada. E foi curada por conta da sua perseverança. Segundo ponto que eu separei para os irmãos do porquê a perseverança é tão importante. A perseverança nos leva a provar a nossa fé. A perseverança não nos leva a provar a nossa fé, irmãos. No capítulo 10 do livro de Marcos, no versículo 52, vamos ver a palavra do cego Bartimeu, que vai dizer: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ainda no versículo 47, a palavra vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, isso o cego Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e ele foi curado, porque ele provou a tua fé. No versículo 52, Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. E em meio a tantas pessoas repreendendo ele, ninguém se importava com ele, mas ele perseverou e gritava cada vez mais, como a palavra deixa claro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi curado por conta da tua fé. Então a fé também é um modo de perseverar. Terceiro ponto que eu quero explanar para vocês: se perseverarmos, Jesus escuta o nosso clamor e nos abençoa. Agora, nós vamos ler ainda no capítulo 10 de Marcos, do versículo 47 ao 49. A palavra vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, é aquele versículo que eu já li, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos o repreendiam para que ele se calasse. E por que Jesus escuta o nosso clamor? Você deve perseverar, porque na tua caminhada muitos vão querer te calar, mas é aí que você deve perseverar e clamar ainda mais, assim como o cego Bartimeu. Muitos vão querer te calar, muitos vão repreender você, mas a sua perseverança vai fazer Jesus escutar o teu clamor e vai te abençoar. Glória a Deus. Quinto ponto: não podemos perseverar sem abrir mão das nossas vontades. Vamos voltar lá para o capítulo 5 de Marcos e vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos dizer. No capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 22, a palavra vai dizer: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que ela viva. Nós vemos que Jairo era um dos principais na sinagoga. Abriu mão do teu cargo porque tinha fé, porque perseverou. Creio que na cabeça de Jairo passou: ele tem o poder de cura, ele pode curar, ele é Jesus o Salvador, ele é o Messias. Então ele era um dos principais da sinagoga, mas ele abriu mão do cargo dele, daquilo que iam pensar dele, porque hoje nós nos preocupamos muito com o que vão pensar de nós, do que fazemos. Mas só que ele abriu mão de tudo aquilo
na qual ele era reconhecido, para que a filha dele fosse curada. E a fé de Jairo fez com que a filha dele revivesse. Ele teve fé e também teve paciência, porque em meio à passagem aqui que fala de Jairo, vai também entrar, na hora que Jesus está indo na casa de Jairo, vem a mulher do fluxo de sangue, tem toda aquela multidão, e Jesus começa a fazer milagre, e Jairo deve ter passado pela cabeça dele: nossa, minha filha vai morrer. E aí chega os outros fariseus e falam: ó, a tua filha já morreu. Mas Jairo persevera, e Jesus fala: ó, somente creia, tenha fé. E chegando lá, ele teve paciência, perseverou, e a filha dele foi curada, reviveu, aleluia. Então devemos abrir mão, porque não podemos perseverar sem abrir mão das nossas vontades. Sexto ponto, a importância de perseverar na oração. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 10. A palavra vai dizer: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já a porta está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante para lhe dar o seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate lhe será aberta a porta. Glória a Deus. Então devemos perseverar na oração. Meus irmãos, nós devemos importunar a Deus. Deus gosta de ser importunado por nós. Perseverar na importunação. A palavra de Deus no versículo 8 vai dizer: por causa da sua importunação a porta será aberta e ele lhe dará. Então é a importância que devemos dar à oração. Agora eu quero explicar para vocês sobre algumas passagens que nos provam de que a perseverança pode abrir a porta dos céus na sua vida. Primeiro, Ana era estéril, teve 6 filhos, incluindo o profeta Samuel, porque orou, pediu. Segundo, Gideão, junto com outros 300 soldados, venceu o exército dos midianitas, que era de 135.000 soldados. E a batalha durou 7 anos. Ele perseverou por 7 anos numa guerra de 300 contra 135.000. Mas Deus foi com ele por conta da sua perseverança. Adoração e louvor também é uma forma de perseverar. Paulo e Silas foram presos. Eles perseveraram e adoraram, porque eles poderiam ter perdido toda a sua esperança, mas não. Vamos orar, vamos louvar, vamos adorar. E quando eles começaram a adorar, tudo se abriu, eles foram libertos da cadeia, tudo começou a quebrar, a estourar, porque Deus os liberou. Então, meus irmãos, nós devemos perseverar. A Bíblia nos deixa claro quantos exemplos nós temos, e esses que eu li foi só um pouco. Nós temos muitos mais exemplos de perseverança, porque a perseverança abre as portas dos céus. No capítulo 24 de Mateus, para nós encerrarmos essa ministração, capítulo 24, do versículo 12 ao 13, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, meus irmãos, vamos perseverar, vamos adorar, vamos orar, vamos jejuar, vamos congregar, vamos abrir mão das nossas vontades, vamos provar a nossa fé, porque a perseverança ela nos leva à cura, ela prova a nossa fé. Jesus escuta o nosso clamor quando perseveramos.
quando nós abrimos mão das nossas vontades, também estamos perseverando. Ana, Estéreo, Gideão, Paulo e Silas. Olha quantos exemplos, e esses são só um pouco dos exemplos que Jesus nos dá. Mas em nome de Jesus, meu irmão, guarde essa palavra no seu coração. Medite nela. E para encerrar o vídeo, vamos orar. Pai, Senhor e querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por ter falado conosco, seja qual horário que estamos vendo esse vídeo, mas que ele chegue nos nossos corações e que a perseverança a partir de agora passe a ser um dos focos principais dos nossos corações para reinar, para herdar o reino dos céus, para nós termos a salvação e a vida eterna ao lado do Senhor dos senhores, dos reis. Que a partir de agora a perseverança seja um dos nossos focos, meu Deus. Que essa palavra seja pregada no nosso coração e que a partir de hoje nós comecemos a perseverar. Que nós não nos enganemos, Pai, com as tribulações. Que nós não deixemos de perseverar por conta, Pai, da importunação dos outros, por conta da repreensão dos outros. Que nós, cada vez que fomos repreendidos, perseveremos mais diante da Tua palavra, diante da Tua cura, diante da Tua presença, meu Deus, porque só o Senhor tem o poder de curar, só o Senhor, Pai, só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. O Senhor escuta o nosso clamor quando perseveramos, o Senhor prova a nossa fé. Então, em nome de Jesus, Pai, que cada filho Teu que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, seja edificado por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos e oramos, Pai. Glória seja ao Rei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse foi mais um vídeo. Que você seja edificado por meio dele. Peço que os irmãos curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. E podem comentar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.